Meus caros alunos, estamos a abrir o nosso quarto módulo na segunda aula. A temática de hoje, desenvolvimento psicossexual. Antes de darmos início à nossa aula de hoje, farei, diferentemente de outros dias, uma reflexão a respeito da mensagem de hoje. De Jung, pensamento. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Vejamos. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Citação atribuída a Jung, um famoso psicólogo suíço e fundador da psicologia analítica. Esta frase reflete um conceito central na abordagem de Jung sobre a psique humana e o processo de individuação. Na perspectiva da psicanálise, essa citação pode ser interpretada como uma comparação entre olhar para o mundo exterior e sonhar e a introspecção ou autoanálise, acordar. Olhar para fora simboliza a tendência de procurar soluções, satisfações ou explicações no mundo externo, em eventos ou em outras pessoas. Isso é semelhante a sonhar, no sentido de que pode envolver a projeção de desejos, esperanças e medos, sem um entendimento profundo de si mesmo. Por outro lado, olhar para dentro representa o processo de autoexame e reflexão. Na psicanálise, isto é crucial para entender as próprias motivações, desejos, medos e conflitos internos. Esse processo de introspecção pode ser comparado a acordar, pois envolve um despertar para a realidade interna da própria psique, levando a uma maior autoconsciência e, idealmente, a uma maior harmonia interior e autenticidade. Jung acreditava que o processo de individuação, tornar-se um indivíduo completo e integrado, requer um equilíbrio entre o mundo externo e a vida interior. Assim, essa citação reflete a importância de equilibrar a atenção entre as experiências externas e a jornada interna de autoconhecimento. Através da introspecção, as pessoas podem desvendar aspectos ocultos de si mesmas, enfrentar suas sombras e, em última instância, alcançar um sentido mais profundo de realização pessoal. Pense nisso. Dando continuidade, também farei uma outra mudança. Em lugar de deixar a mensagem da literatura ao final da aula, passarei a fazer a mensagem no início da aula. Então, sempre a mensagem se voltará durante esse mês para a questão do inconsciente. O inconsciente existe, o inconsciente nos movimenta. Cada vez mais precisamos nos tornar sensíveis ao inconsciente, aprender a caminhar por ele, tornar mais sensíveis aos possíveis caminhos para mergulhar, penetrar e conhecer. Então vejam, hoje a motivação é o quadro de Pablo Picasso, Sonho. Esta obra é um exemplo fascinante para explorar a ótica da psicanálise, especialmente considerando a representação distorcida e a sensual de Marie-Thérèse. Uma representação distorcida e sensual de Marie-Thérèse. Vamos ao texto para que a gente não cresça demais. Na psicanálise, observe a imagem
Depois vocês poderão acessar o quadro de uma forma mais tranquila, mas trata-se dessa pintura de Picasso. Uma imagem de uma representação distorcida e sensual de Marie-Thérèse. Na psicanálise, especialmente na tradição freudiana, a arte é frequentemente vista como uma expressão do inconsciente. As distorções, símbolos e escolhas estéticas do artista podem revelar aspectos ocultos de seus desejos, medos e conflitos internos. No caso de O Sonho, a forma como Picasso retrata Marie-Thérèse pode ser interpretada como uma manifestação de seus desejos inconscientes. A psicanálise sugere que nossos desejos mais profundos e muitas vezes inaceitáveis socialmente são reprimidos e existem no inconsciente. Na arte, esses desejos podem ser simbolicamente representados e explorados de maneira segura e aceitável. A sensualidade e a distorção na pintura podem refletir a complexa relação de Picasso com sua musa e amante, Marie-Thérèse. O modo como ele a representa, distorcendo e realçando certos aspectos de sua forma, pode indicar uma idealização, uma obsessão, ou mesmo uma forma de posse. Na psicanálise, tais representações podem ser vistas como uma projeção das fantasias internas, onde ele explora e expressa seus desejos mais profundos, de maneira criativa. Além disso, a psicanálise também considera importante o contexto e a história pessoal do artista ao interpretar a sua obra. A história da vida de Picasso, suas relações e experiências contribuem para a compreensão dos temas e motivações subjacentes à sua arte. Assim, O Sonho não é apenas uma representação de Marie-Thérèse, mas também um vislumbre do mundo interno de Picasso, cheio de desejos complexos e emoções contraditórias. Portanto, sob uma perspectiva psicanalítica, o sonho pode ser visto como um palco onde Picasso expressa e explora suas fantasias inconscientes, utilizando a arte como uma forma de externalizar e talvez compreender melhor seus próprios desejos e conflitos internos. Bem, cá estamos de volta com a minha imagem, minha pintura. Vamos dar prosseguimento então à nossa aula de hoje, trabalhando as fases do desenvolvimento psicossexual em Freud. Lembrando sempre, nós estamos no módulo que trabalha a sexualidade. Aos poucos nós vamos agregando elementos que já fomos iniciados neles nos 3 primeiros módulos. Lembrando sempre que Freud é um personagem, é um teórico, é um psicanalista, é um neurologista, um médico famoso e polêmico. Para sua época, ele foi causa de escândalos justamente por entrar na área da sexualidade. Sabia-se, à época, de uma sexualidade mais ligada à cópula, mais ligada às genitálias, desde a adolescência à idade adulta. E Freud ousou falar de uma sexualidade desde o nascimento, de 0 a 6 anos, de uma sexualidade determinante para nossas vidas. Evidentemente, temos que romper os preconceitos e entender como Freud compreendeu a sexualidade. E já reafirmamos diversas vezes, o conceito de sexualidade a Freud não se restringe à cópula, ao sexo, às genitálias. Lembrem-se sempre disso. Aqueles que têm uma cultura, que têm uma formação, que trabalha esse conceito na perspectiva da cópula, precisamos purificar o conceito.
sexualidade, não se limitando à relação sexual. Perfeito? Então, nós vamos dar início a essa aula de hoje. Vocês já têm uma ideia das fases do desenvolvimento psicossexual em Freud. Muitos teóricos também fizeram essa leitura, essa abordagem de uma forma aproximada ou diferenciada. Na proposta de Freud, é interessante que nós saibamos da proposta original. Evidentemente que ao longo do tempo, os seus pós-discípulos, os teóricos de cada tempo, de cada história, sempre repensaram, sempre se distanciaram criticamente da teoria de Freud. Então, trata-se de uma proposta freudiana, polêmica, interessante, tem muitos acertos e precisamos fazer também algumas reservas. Nós veremos isso na aula de hoje. Lembre-se sempre do pioneirismo de Freud, nosso respeito a essa autoridade pioneira ao entrar nessa área, no campo da saúde, no campo médico, no campo da psicanálise e romper fronteiras. E até hoje continua sendo motivo de escândalo e continua rompendo fronteiras. Vamos então à nossa proposta de hoje. Bem, estamos diante do nosso mapa mental. Temática de hoje: desenvolvimento psicossexual em Freud, apenas para que a gente possa entender o terreno onde nós estamos pisando. Já é conhecido de vocês. Vamos aumentar aqui um pouquinho, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver que está conseguindo. Aumentou demais. Então, vejam lá. Vamos pegar as colunas básicas. Então, uma introdução ao desenvolvimento psicossexual, a fase oral, 0 a 1 ano, fase anal, 1 a 3 anos, a fase fálica, 3 a 6 anos, e fase de latência, 6 anos a puberdade, fase genital, puberdade em diante. Impacto na formação da personalidade, considerações finais. Evidentemente, para nós que já fizemos o primeiro, segundo, terceiro módulo, muitas informações, muitos conceitos, é uma questão de lembrar um pouco. Eu desci a detalhes nos 3 primeiros módulos. Portanto, agora apenas apresento o material a vocês, fazendo uma provocação para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Quanto à introdução ao desenvolvimento, então é uma teoria de Freud. Muitos que vieram depois deles, psicólogos, pedagogos, também psicanalistas, também elaboraram uma teoria dessa fase inicial da vida, voltada para a psicologia do desenvolvimento. Freud tem a proposta dele. O que nós pudermos aproveitar, nós vamos aproveitar. Aquilo que nós entendermos que não pode ser desta forma, ou de certa forma já é uma questão superada, nós vamos em frente. Então, a teoria de Freud, brilhante teoria, dizendo do impacto do desenvolvimento psicossexual em nossa personalidade. E ele colocou isso em fase, de uma certa forma, quase fixa, um pouco para cima, um pouco para baixo, parando em uma, retardando um pouco uma e já entrando na seguinte. Estas são as fases da proposta da teoria do desenvolvimento de Freud, que tem um impacto significativo na nossa personalidade. Durante a aula de hoje, a gente vai se dar conta disso. Evidentemente que a gente não vai se esquecer com facilidade da questão oral, anal, fálica, latência e genital. Temos que guardar, porque sempre que nos reportarmos as fases do desenvolvimento, vamos abordar essas fases.
Já disse a vocês de antemão também, hoje eu apresento a vocês um exercício muito interessante para que possa ser feito junto aos pais, ou à mãe, ou ao pai, ou ao cuidador, a cuidadora, que acompanhou vocês na fase de 0 a 6 a 7 anos. Esse exercício vale a pena ser feito juntamente com eles. Por quê? Porque nós passaremos no exercício fase por fase, tentando recordar, tentando resgatar, tentando ressignificar um pouco a nossa história. Quanto, então, às fases, você já tem clareza disso, né? Oral está ligado à questão da boca, lábios e língua. Segundo Freud, existe aí uma sensibilidade, eu diria, mais que sexual, uma sensibilidade sensual. Um prazer. Toda vez que nós falarmos em sexualidade ou uma influência sexual, lembre-se sempre da amplitude desse conceito. Ele sempre se volta para a experiência do prazer, a experiência prazerosa. A experiência prazerosa que acontece na boca, nos lábios, na língua, no sentido de sugar, de se alimentar, de saborear alguma coisa. Quanto ao oral, sucção, atividades, mordida, mastigação, ao mesmo tempo que a boca tem uma experiência de um princípio do prazer, ela também pode gerar um princípio de agressividade. A mordida, a violência que pode ser gerada pelos maxilares, pela boca. Então é interessante observar esse movimento que nós faremos a vida toda. Temos conflito na fase oral? Temos, quando se trata do desmame. E temos gratificação oral quando se mama, quando se faz uso da chupeta, quando se faz uso do dedo. Resultados possíveis, se mal resolvidos, interessante, observem. Existe uma dependência, uma fixação, comportamentos que se refletem na vida adulta, por exemplo, a fumar, comer de uma forma compulsiva. Se a gente pudesse avançar um pouquinho, já de uma forma mais específica com relação à libido, o prazer do beijo, que às vezes se torna uma questão de fixação, o prazer do sexo oral, fixação, que acaba indo contra a natureza no sentido de trabalhar a relação à cópula de uma maneira onde dois corpos se encontram do ponto de vista biológico. Então, nós temos aqui algumas neuroses dada a uma fixação. Vamos voltar então, fase oral, fase anal, controle dos esfíncteres, sabemos, a questão de reter ou não reter as fezes, a questão de entender as fezes da criança como uma produção dela, um orgulho dela, porque é dela que vem as fezes, conflito em relação à questão da higiene e autonomia da criança, resultados possíveis se mal resolvidos, na maneira em que se educa para a limpeza, que se educa para defecar, para fazer a higienização correta. Pode existir autoritarismo, pode existir leveza, pode existir uma relação saudável. Muitas vezes a rigidez do cuidador, da cuidadora, do pai e da mãe leva a criança mais tarde a comportamentos de rigidez, de obsessão pela ordem. E também, isso falando do anal retentivo e do anal expulsivo, aquele que tem essa facilidade, essa liberdade e tal, levando a uma desordem, a uma rebeldia. Bem, teremos mais para frente outros movimentos que poderão aprofundar essas perspectivas. Voltando para a questão fálica, genitais, é a fase onde aparece ali já de 3 a 6 anos a masturbação infantil. Veja como a presença do adulto se escandaliza, se grita, se berra, se educa de uma maneira errada
estraga a criança, compromete a formação da personalidade, compromete o desenvolvimento da criança. Entender como uma manifestação natural e saber trabalhar. Muitas vezes o adulto não tem preparação, não sabe trabalhar. É muito comum em escolas onde existe educação infantil, psicólogos que se apresentam em treinamento orientarem as professoras ao comportamento que elas devem garantir nesses momentos. Avançando, conflitos que podem ser gerados, nós temos o complexo de Édipo e complexo de Édipo ao menino, complexo de Electra à menina. Já temos humanização, já temos uma ideia desse conceito. Resultados possíveis se mal resolvidos, dificuldades na vida adulta, de adolescente ou adulta, nas relações de intimidade e confusão de papéis sexuais, confusão de identidade. Tudo a depender de como o adulto, educador, pai, mãe, professor, professora, cuidadora, trabalham isso com naturalidade. A latência, 6 anos, a puberdade, outra fase, temos aí o desenvolvimento de habilidades e interações sociais. Já dissemos que as fases não são fixas, às vezes se passa um tempo maior, um tempo menor. É muito importante se descobrir por que o tempo maior ou por que o tempo menor. Tempo maior porque gostou demais ou tempo maior porque sofreu demais e não conseguiu avançar. Então, nós estamos na latência, comentamos então a questão das interações que se acontecem, o envolvimento com jogos e a questão da sublimação de impulsos sexuais. É uma fase que, bem vivida, terá repercussão lá na frente. Resultados de possíveis mal resolvidos, o que acontece, já comentamos, né? Essa dificuldade de relacionamentos íntimos e dificuldade de relacionamentos sociais. Passamos para outra fase da puberdade genital, onde já se apresenta a maturidade sexual, se apresentam os relacionamentos íntimos e conflitos que podem ser gerados a depender das experiências anteriores, se bem teremos formação de relacionamentos maduros. Se experiências anteriores não foram bem trabalhadas, relacionamentos imaturos. Isso acontece na adolescência e vai acontecer na vida adulta. Veja como é importante a vivência de uma forma saudável dessas fases. E tem impacto na personalidade? Já comentamos com vocês. Impacto significativo. Então, o que nós podemos observar? A personalidade é influenciada pela maneira como se resolveu os conflitos nessa fase. Portanto, é muito interessante perguntar ao pai ou à mãe, a tia, o tio, o avô, a avó, ao cuidador, a cuidadora, como foi essa fase em termos de conflitos. Você vai se conhecer em muito e você pode se dar conta de alguns comportamentos padrões na tua vida hoje, de adolescente, ou vida adulta, ou vida conjugal, que continuam a repetir, limitados por experiência de conflitos não bem resolvidos. O que pode acontecer na vida adulta também, como reflexo? Traços desadaptativos podem ser rastreados até os estágios psicossexuais específicos, aquilo que nós estamos comentando. Conceitos associados, é sempre bom lembrar dessa trilogia, ou nós temos momentos de fixação, nós estamos paralisados em algum estágio devido a conflitos não bem resolvidos, nós podemos ter atitudes de regressão, retorno aos estágios anteriores, em situações de estresse,
Pode ser um bate-boca com pai e mãe, pode ser um bate-boca com namorado ou namorada, pode ser um bate-boca na empresa, um bate-boca num jogo de futebol, um bate-boca no trânsito, no clube, e de repente a gente tem um comportamento infantilizado. Regressão. Sublimação, transformar esses impulsos inaceitáveis em comportamentos socialmente valorizados. Eu disse para vocês, né, o nosso corpo é um vulcão da libido, de pulsões. Precisamos aprender a bem canalizar. E aqueles impulsos que nos movimentam para aquilo que a sociedade não permite, para aquilo que as leis não permitem, para aquilo que a boa convivência na sociedade não permite, eu tenho que reconduzir esses impulsos para comportamentos socialmente aceitáveis. Nós temos, abaixem a guarda, nós temos impulsos, nós temos pulsões carregados de libido que nos movimentam e precisamos canalizar. Perfeito? Então paramos por aqui, uma visão rápida desse nosso mapa. Vamos então, uma outra parte do nosso trabalho. Os slides sempre se apresentam como síntese. Eles são retirados do texto base do trabalho. Depois eu vou apresentar a vocês esse texto base que nós chamamos de conteúdo digital. Será anexado aí a aula de hoje. Observe as imagens. São as 5 fases em círculos. Fase oral, anal, afálica, latência e a genital. Vamos então fazer pequenos comentários, porque todos, nessa altura, ou todos que já chegaram na lição de hoje, chegaram no 4º módulo, na 2ª lição, já têm uma sensibilização, já foram aculturados na questão dessa floresta da sexualidade. Então, vamos avançar. O que destacaria na aula de hoje, como é importante que a gente tenha uma compreensão. Deixa eu aqui aumentar um pouquinho a minha imagem. Vamos ver se eu consigo melhorar a minha imagem aqui, sem ocupar o espaço da matéria, né? Poxa vida. Vamos diminuir. Humildade. Oi para cá. Então veja o seguinte, os principais pontos do nosso material de hoje. Compreendemos a questão do desenvolvimento psicossexual, evidentemente dentro das fases propostas por Freud. De antemão, eu já disse que esta é uma proposta de Freud com acertos e erros. Acertos e erros. Muitos vieram depois de Freud, na área da psicologia, da psicanálise, da pedagogia, da biologia, apresentando novas fases ou acrescentando novos valores às fases propostas por Freud. Se eu puder depois, eu faço organizo os principais teóricos que apresentaram fases do desenvolvimento em diversas perspectivas. Essa é de Freud. Como disse, com acertos e erros. Importante que nós entendamos como Freud entendeu, como ele apresentou. Esse desenvolvimento psicossexual interfere na nossa personalidade. Hoje em dia, nós encontramos adolescentes, eu trabalhei muitos anos com adolescentes, nós encontramos adultos, universitários, encontramos adultos, solteiros e casados, profissionais de mercado, que têm uma pequena dívida em relação à formação da própria personalidade. Não vale aqui a ideia de que eu sou a si mesmo, quem quiser conviver comigo, eu sou desse jeito.
Isso está um pouco na linha do princípio da morte. Nós temos o princípio do prazer e o princípio da morte. Esse é o princípio da morte, da violência, da agressividade. Nós temos que ter sensibilidade. Sensibilidade. A qualidade da nossa presença. Nós temos que ter sensibilidade às diferenças que nós fazemos com aquilo que nós temos e somos. Nossa personalidade precisa ser trabalhada. O ser humano é um ser muito frágil. A gente não se dá conta do nosso calcanhar de Aquiles. O ser humano é muito frágil. Por isso que eu sempre digo, cada dia ao levantar, ou cada dia ao adormecer, dê uma parada e alimente, energize a autoestima. Repasse o seu dia, ou projete o seu dia, alimentando a sua autoestima. Nós precisamos de créditos para experimentar os desafios do dia a dia. Nós estamos falando da nossa personalidade. Nós, enquanto respirarmos, não estaremos prontos o suficiente para uma maturidade conosco mesmo e uma maturidade relacional com outras pessoas e com o mundo, com o ecossistema. Então, esse desenvolvimento ele é muito importante. E como Freud pega desde o início, do 0 aos 6 anos, é importante que eu tenha material dessa fase, importante que eu colete material, importante que eu entreviste pessoas que viveram, que se lembram de fatos, de palavras, de acontecimentos que eu experimentei de 0 a 6, 7 anos. Eu fiz essa experiência, eu ganhei muito com isso. Posso dizer que hoje eu sou como Régulo, um homem de caráter. Brincadeira. Caráter, como eu sempre digo para vocês, o nosso caráter determina os nossos passos. O nosso caráter determina nossas relações. Nosso caráter determina nossa direção. Bem, principais pontos. Desenvolvimento, a importância do desenvolvimento sexual na perspectiva da psique, da psicologia, da psicanálise, do aparelho psíquico. Uma outra ideia, importância desse desenvolvimento. Tem impacto na personalidade? Tem impacto na personalidade. Teremos um tempo, talvez possa dedicar até uma aula, para aprofundarmos os limites falsos e verdadeiros na experiência da formação de nossa personalidade. Muitos foram educados com autonomia, muitos foram educados sem autonomia, muitos educados com muita arbitrariedade, muito controle, outros foram educados sem nenhum limite. Tudo isso reflete na nossa vida, a importância do desenvolvimento. Alguns tiveram o privilégio de pais com formação ou de pais com pouca formação, mas com sabedoria. Outros não tiveram o privilégio de experimentar uma relação afetiva com pai e com mãe. Cada um sabe da própria situação. Não importa em que condições cada um se apresente ou se encontre nesse momento, o importante é que estamos vivos e temos tempo para nos lapidarmos, para nos aprimorarmos, para nos melhorarmos. Então, é importante essa fase do desenvolvimento, importantíssimo. Uma outra ideia importante que a gente, ou por uma questão de erudição, ou por uma questão de hobby, ou por uma questão de uma linguagem nova, diferenciada, ou por uma questão de profissionalização, que a gente possa analisar as principais teorias do desenvolvimento
não só de Freud, como em outros teóricos. Discutir o papel do conflito no desenvolvimento. Eu tentei, em alguns momentos, resgatar alguns conflitos conforme as fases, porque o conflito faz parte da vida da gente. Vocês se lembram na abertura do 4º módulo, na mensagem feita ao final do ano, em dezembro, onde trabalhei de uma forma metafórica o lugar da pedra em nossa vida, o lugar da areia na concha relacionada à pérola, como aquela areiazinha que irrita a concha se rebela, a concha se resolve produzindo a pérola. Essa imagem, ela é muito rica e é assim mesmo na vida da gente. A gente deve transformar as pedras em degraus para o nosso crescimento. Então o conflito, ele faz parte. A vida seria monótona se nós não experimentássemos o conflito, se nós não experimentássemos as nossas limitações, se nós não experimentássemos as nossas fraquezas. Tem um sentido, um grande mistério e um grande sentido. Por fim, explorar as influências que nós recebemos na experiência do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, em se tratando das fases psicossexuais e também as implicações na vida adulta. Diria a vocês, durante muitos anos no mercado, durante muitos anos na educação, e vejam bem, na educação, não numa empresa de mercado voltado para a produção, voltado para o lucro, mas numa empresa de educação. Como encontrei muitas pessoas, pais, alunos, profissionais de educação, com fragilidades, com uma personalidade mal trabalhada. Bem, vamos em frente. Aqui nós já conhecemos, dê uma olhada, as fases: oral, anal, fálica, latência e genital. Vamos guardar sempre, né? Oral, anal, fálica, latência e genital. Cada fase com suas descobertas na perspectiva de Freud. Cada fase com suas experiências e seus conflitos. E, quando olhamos na vida adulta, a gente se dá conta muitas vezes, conferindo comportamentos padrões, que nós carregamos uma fixação de uma das fases que não foi bem trabalhada. Atenção às fixações. Aqui colocamos a idade, que é interessante a gente se dar conta disso, do nascimento até 1 ano de idade, oral, até os 3 anos, anal, até os 5 anos, a fálica, dos 5 anos em diante, a puberdade, até o início da puberdade, e da puberdade em frente. Já sabemos da região oral, amamentação, região anal, esfínteres, órgãos genitais, conhecimento do menino e da menina. E em escola era muito comum isso, aquela experiência do menino e da menina nessa fase sem roupa, conhecendo um ao outro. E quando um educador, quando um pai, quando uma mãe se dá conta disso, escandaliza, compromete o desenvolvimento, compromete a formação. Uma coisa que seria tão natural e foi desconstruída por falta de formação e educação do adulto. Mesmo voltando para a região anal, a educação do uso do vaso, do banheiro, da limpeza, tudo deve ser feito de um equilíbrio educativo, de um espírito educativo.
aquela tal história. O exemplo pode ilustrar. Tem gente que quando quebra alguma coisa se escandaliza. Por que quebrou? Quebrou porque quebrou. Então, posturas de uma visão natural na região anal, na região oral, no reconhecimento do feminino e do masculino, dos órgãos feminino e masculino, uma coisa muito natural. E em frente nós temos então aí, nessa fase, o complexo de Édipo, hoje muito criticado, muito questionado, mas é interessante entender como Freud entendeu e analisarmos. Se vocês experimentam, trazem essa experiência, conseguem verbalizar, conseguem localizar essa competição, esse interesse do menino pela mãe, interesse da menina pelo pai, e depois a superação do Édipo e superação da Eletra na medida do crescimento. Dos 5 anos à puberdade é um momento de estagnação, aquele banho-maria, onde os desejos inconscientes, entre aspas, são reprimidos, não aparecem de uma forma impulsiva, e onde a criança se volta para as brincadeiras, para a socialização, para os jogos. E a partir do início da puberdade, então, aí a presença dos órgãos genitais de uma forma diferenciada, não mais como conhecimento, reconhecimento do que eu tenho, do que o outro tem, do que meu pai tem, minha mãe tem, mas aqui já os órgãos já atingindo uma maturidade e o desenvolvimento sexual mais aflorado, trabalhando também conflitos anteriores, a depender do que se viveu no início. A depender de como se viveu no início. Vamos avante. Aspectos interessantes aqui, mais um destaque, uma chamada de atenção para a importância de alguns aspectos. Hoje nós enfrentamos no mundo de hoje muito a questão da identidade de gênero, muito controvertido. Nós precisamos, eu dizia a vocês, quem tem a pretensão de olhar o mundo na perspectiva de uma vida saudável, na perspectiva da psicanálise, na perspectiva da psicologia, da ciência, deve entender a evolução que aconteceu nessa área, a exploração da identidade de gênero e a busca por uma expressão coerente com a autopercepção e sentimentos individuais. Longe de nós os preconceitos, longe de nós as violências, não geram e não levam a nada. Nós devemos nos deixar trabalhar para não alimentar preconceitos. Aqui vamos trabalhar aí alguns encontros para aprofundar essa questão da identidade de gênero ligado ao desenvolvimento psicossexual. Temos também nessa fase a importância de colocar em relevo o desejo sexual que nos movimenta. É a fase da exploração do desejo sexual e a construção de uma relação saudável com a própria sexualidade. Quantos pais que, em lugar de educar para uma educação saudável, acabam sendo hiperprotetores, hiperlimitadores, arbitrários e não educam para uma verdadeira sexualidade. Então, como é importante a gente se dar conta de que esse desejo sexual faz parte da natureza do ser humano. Importante aprender a trabalhar com isso, sempre num contexto de respeito, de crescimento, de maturidade. Comportamentos sexuais também faz parte do desenvolvimento psicossexual. Como a gente internaliza normas e valores relacionados aos comportamentos sexuais, a gente se dá conta que cada cultura, cada povo, cada religião tem uma maneira
de olhar, entender, regrar, normatizar as relações e os comportamentos sexuais, bem como a experimentação e a definição dos limites pessoais. Eu trabalhei num grande colégio confessional e nós tínhamos a orientação sexual desde a fase inicial, fundamental, ensino médio. Eu lembro muito bem que a linha do trabalho, a questão da educação se fazia de uma maneira muito natural, sem agressão, sem violência. Vamos avançando. Influência do desenvolvimento psicossexual. A gente recebe, como eu dizia, nós nascemos dentro de uma cultura, dentro de um povo, dentro de uma religião ou não, dentro de religiões, tradições religiosas, e o ambiente tem uma influência, um impacto muito grande na nossa formação, na nossa personalidade. Então, interessante considerar o ambiente familiar, a cultura que nos alimentou desde o início, a educação que nos alimentou desde o início, em casa, na escola, na faculdade, experiências que nós tivemos de vida. Aprendemos muita coisa em casa, aprendemos muitas coisas na escola, muitas coisas nas tradições religiosas, muitas coisas na rua, muitas coisas por nossa conta. Aprendemos também muitas coisas nas interações sociais, nas convivências dos meus grupos de amigos, nos meus grupos de eventos, de festas, de baladas, de saídas. Tudo isso tem impacto na formação do desenvolvimento, tudo isso tem impacto, tudo isso deixa marcas. Todas as marcas que geram benefícios devem ser alimentadas. Aquelas marcas que geram sofrimento, mágoas, devem ser sanadas. Vamos avançar. Aqui começa uma série de perguntas que estarão num dos textos base. Aqui apenas uma apresentação e uma provocação. O que é o desenvolvimento psicossexual? De tudo que nós falamos, você já tem uma ideia. O que é interessante lembrar, cada fase está associada ao desenvolvimento da sexualidade e do comportamento erotizado em diferentes partes do corpo. O erótico aqui é o prazeroso. É o prazeroso, sempre lembrar disso, a erotização, o sensual. Avançando, o que acontece na fase oral no desenvolvimento psicossexual? Interessante lembrar, né? Para Freud, na amamentação, quando se interrompe essa amamentação, porque não se tem leite, porque se separou a criança da mãe por uma série de razões, quando se interrompe de uma forma precoce, a criança pode desenvolver atitudes suspeitas, muitas vezes não confiáveis e sarcásticas. Ou, por outro lado, a amamentação constante pode contribuir para uma personalidade confiante e ingênua. Podemos observar, pesquisem a experiência de vocês. Recentemente, alguém comentava que foi mãe de leite, não de uma criança, de várias. Muito interessante essa experiência. Vamos avante. O que acontece na fase anal quando falamos do desenvolvimento? Você já tem uma noção, vamos pegar a ideia. A personalidade anal expulsiva, aquele que não prende, que solta, que libera, é caracterizada por comportamentos desorganizados e teimosos. Podemos observar e confirmar a teoria. Enquanto aquela personalidade anal retentiva, aquele que segura as fezes, ou por medo, ou por prazer,
é caracterizada por comportamentos rígidos e controlados. Podemos observar, são fenômenos a serem observados. O que acontece na fase fálica? O que é o destaque? Vocês têm ideia. Ela ocorre de 3 a 5 anos, considerada a fase mais crucial em se tratando do desenvolvimento sexual. Já falamos que nessa fase o conhecimento do menino, da menina, tenho pênis, não tenho pênis, tenho vagina, não tenho vagina, meu pai tem, minha mãe não tem, minha mãe tem vagina, meu pai não tem. O conhecimento físico, conhecimento visual. Depois, as emoções, as impulsões. Avançando, o que acontece no período da latência, aquele período que dá uma paradinha. As crianças já superaram os conflitos da fase fálica e colocam a energia em atividades assexuadas, amizades, estudos, esportes. Vocês se lembram, né? Na educação infantil aparecia muito aquela criança pequenininha que já dizia com quem ia se casar. Vou me casar com fulano, vou me casar com... Imagina, tudo um toquinho de gente, mas aflora, desperta impulsos prazerosos, impulsos sensuais, saudáveis. Avançando, o que acontece na fase genital? Essa um pouco já entra na maturidade, né? Depois de muitos conflitos. Nesse estágio, meninos e meninas estão conscientes de suas identidades sexuais distintas, começam a buscar formas de satisfazer suas necessidades eróticas interpessoais. Acaba o clube do bolinha, do menino, clube da menina, separados, e a integração é mais interessante, é mais prazerosa, existe mais impulsos, mais descobertas, mais calores, mais energias, mais libido. Avançando, qual é o papel do conflito que faz parte? Aqui, um destaque. Eles existem, a resolução do conflito requer energia sexual e a fixação em um estágio psicossexual específico. Pode ocorrer se o conflito não for resolvido adequadamente. Então, quando se tem conflitos, tem que estar muito atento a essas energias para que não tenhamos aí uma fixação, uma parada em determinado estágio. Avançando, as 5 fases vocês conhecem. Qual a importância do desenvolvimento? Já comentamos. É significativo em termos da nossa personalidade e do nosso comportamento. Como ocorre a adaptação? E quais aspectos? Eu diria assim, a adaptação psicossexual é a nossa capacidade de nos adaptarmos às manifestações de prazer e às satisfações sexuais. Temos que adaptar o prazer e satisfação sexual às demandas da sociedade, da cultura, da religião, da família, Ok? Avançando. Quais são as influências? As atitudes e valores transmitidos pelos cuidadores, pelos pais, pelos mais próximos, ou figuras de autoridade, têm impacto significativo na questão da sexualidade, na maneira como nós percebemos e vivenciamos o nosso próprio desenvolvimento psicossexual. Se alguém tiver alguma trava aqui, algum impedimento, alguma arbitrariedade, alguma violência gerada do ponto de vista da educação, do ponto de vista das relações, veja que é importante limpar tudo isso. Qual é a conclusão? Cada fase do desenvolvimento psicossexual, marcada por conflitos e resoluções desses conflitos, é essencial para o nosso crescimento saudável, em termos de sexualidade, em termos de personalidade. Aqui, vocês vão observar que no artigo que será apresentado a vocês, que é o nosso texto de trabalho, eu vou começar a partir do 4º módulo, nós estamos na 2ª aula, sempre dar um destaque para essa
bibliografia que aparece ao final dos artigos. Então, por curiosidade, veja o seguinte, se você abrir aqui, nós caímos, eu até identifiquei o nome deles aqui comigo, então eu pedi, por exemplo, assim, num dos artigos vai aparecer um vídeo onde nós temos a contribuição de 3 profissionais, que é justo lembrar o nome deles. Nós temos a Lígia Vercelli, temos a Adélia Tabakzinski e temos Ali Skaples em vídeo, traduzindo alguma das fases do desenvolvimento. E temos 3 textos com a contribuição de Diego Ferreira, Alex Carnier e Alessandro Eusébio. Alex Carnier e Alessandro Eusébio. 3 no vídeo, 3 em textos. Por que estou apresentando esse material? Porque eu já dizia a vocês que, do ponto de vista didático e pedagógico, é interessante ver as mesmas coisas de modos diferentes. De repente, um modo vai mais ao encontro do seu estilo do que um outro modo. Então, aqui nós temos o Diego. Vamos voltar de novo lá ao texto, vamos ver se eu consigo. Então, foi um segundo. Aqui temos o Diego. Aqui nós temos o Alex. Também muito interessante a leitura que ele faz, vale a pena. Vamos voltar novamente aqui do Alex e vamos cair no Alessandro. São textos que nos ajudam a aprofundar a temática abordada em aula. Lembrando-se sempre, meus caros amigos, meus caros alunos, você vai se dar conta que em alguns momentos nós temos textos que são básicos, de uma compreensão facilitada. Em alguns momentos nós teremos textos de uma compreensão intermediária, que vai exigir um pouquinho mais. Em outros momentos nós teremos textos complexos, avançados, eu chamo de avançado. Texto básico, intermediário e avançado. O artigo da aula passada, nós temos na bibliografia 2 textos tirados de 2 teses de mestrado. Uma falando da pulsão, falando da libido em Freud e Lacan, e outra falando da pulsão, da libido em Freud e Reich. Evidentemente, conforme a minha formação, porque nós temos aqui um grupo grande, com uma diversidade enorme de formação, muitos estão a terminar o ensino médio, muitos apenas terminaram o ensino médio, muitos em processo de graduação, muitos graduados, temos muitos profissionais da área da saúde, muitos profissionais da área da educação, com uma formação técnica, com uma formação específica. Evidentemente, já disse a vocês, pedagogicamente, didaticamente, fiquem tranquilos, a gente se alimenta da alimentação que o nosso corpo pode consumir. Se eu caminho bem no básico, vou trabalhar o básico. Se eu caminho bem o intermediário, trabalho o intermediário. Se eu tenho condições de trabalhar o complexo, o avançado, trabalho no avançado. Mas não se intimide. Deixe o tempo, pouco a pouco, aquela expressão popular. A galinha enche o papo, grão por grão. Então, aos pouquinhos, todo dia se alimentando um pouco, cada dia treinando um pouco, cada dia fazendo a nossa parte, nós vamos nos habilitando para caminhos intermediários e caminhos complexos. Perfeito? Então, com isso nós terminamos a parte do slide, que é a explicação do nosso texto base, e vamos então para os finalmente. Bem, fechando o nosso trabalho de hoje, eu disse a vocês também que é importante nesse trabalho nosso
Vamos diminuir novamente para não atrapalhar. Importante nesse trabalho nosso que a gente sempre veja os dois lados. O lado do Freud e o lado dos que seguiram após o Freud. Como eu disse, Freud tem muitos acertos, nós admiramos, nós respeitamos, é uma autoridade no assunto e tem muitos conceitos, parte da teoria que nós podemos pensar diferente. Então, em todas as aulas sempre apresentarei o lado freudiano e o outro lado. Então, me acompanhe. Crítica à teoria freudiana. Vamos ver se consigo trabalhar esse texto. Não vou fazer a leitura toda, mas só uma parte dela. A teoria do desenvolvimento psicossexual freudiana descreve como as experiências da infância moldam a personalidade adulta e como tem sido objeto de vários debates e críticas ao longo do tempo. Muitos pós-discípulos, bem como teóricos de outras escolas de pensamento, apresentaram argumentos teórico-críticos em relação a essa teoria. Veja alguns, por exemplo. Flexibilidade do desenvolvimento. Críticos argumentam que o modelo de Freud é muito rígido e linear, não considerando a variação e a flexibilidade do desenvolvimento humano. Eles sugerem que as fases do desenvolvimento podem ser mais fluidas, e menos previsíveis do que Freud propôs. Foco excessivo na sexualidade. Freud foi criticado por colocar uma ênfase enorme nos impulsos sexuais na infância. Muitos pós-discípulos acreditam que outros fatores, como relacionamentos sociais e ambientais, desempenham um papel mais significativo no desenvolvimento infantil. Eu mesmo sou um pouco desta linha. Bem, vocês seguirão outras leituras, mas é um texto que vai nos ajudar muito. Pessoal, fechando então a nossa aula de hoje, uma provocação com exercícios passando pelas fases. É muito interessante. Vocês poderão depois, no anexo, ver esse material com calma. Vou apresentar a vocês para que vocês tenham uma ideia. Ele é provocativo. Aquilo que eu sempre estou a dizer. Vamos voltar aos nossos pais, aos nossos cuidadores, aos nossos tios, aos nossos avós, aos conhecidos da rua em que eu moro, da casa em que eu morei, e entrevistar, buscar material, coletar. Então, por exemplo, fase oral de 0 a 1 ano. Crie um mapa da memória oral, onde você deve tentar lembrar e anotar quaisquer memórias ou histórias contadas por familiares sobre seus primeiros anos de vida, especialmente relacionados a hábitos de alimentação e conforto oral, como chupar dedo, uso de chupeta, etc. Aquela chupeta com pano na ponta, aquelas 2 ou 3 chupetas na mesma fralda. Pense nisso, vale o resgate. Vou passar, o material existe em anexo, vocês poderão aprofundar o material com calma. Eu vou andar um pouco rápido com eles. Vamos para o outro slide. Aqui nós temos a reflexão. Após criar o mapa, refletir sobre como esses hábitos podem ter influenciado o seu comportamento atual em relação à busca de conforto e gratificação. Muito interessante esse trabalho, hein? Vale a pena. Fase de 1 a 3 anos. Fase anal. Um diário da autonomia. Escrever um diário sobre suas primeiras experiências de autonomia e controle, como treino para usar o banheiro, por exemplo, em casa, na escola. Se não se lembrar, peça aos familiares. É muito interessante. Reflexão. Após coletar as informações, refletir sobre como essas experiências de controle e autonomia podem ter afetado seu comportamento atual em relação à ordem, controle, autoridade. É interessante, dá para encontrar muito material aí. Eu me lembro, não é o caso.
mas durante um tempo em que eu estive professor em sala de aula, em épocas de prova eu tinha aluno que levantava com dor de barriga para fazer a minha prova. Veja que imagem que eu criei, que imagem eu tinha. A se pensar. Avançando. Fase fálica, 3 a 6 anos. Análise de brincadeiras infantis. Então, recordar ou descobrir de 3 a 6 anos. Recordar e descobrir por meio dos familiares quais brinquedos. Opa, perdemos. Recordar e descobrir através de familiares quais brinquedos e brincadeiras eram seus favoritos nessa idade. Refletir sobre as dinâmicas de brincadeira com os amigos e irmãos. Brincadeira de pega-pega. Procure lembrar as brincadeiras. Pau a pique. Pique no poste. Bem, vamos em frente. Com base nessas memórias ou relatos, analisar como essas preferências e dinâmicas podem refletir aspectos da fase fálica, como a identificação com gênero, relação com figuras de autoridade e desenvolvimento de sua própria identidade. Interessante. Com base nessas memórias, analisar como essas preferências e dinâmicas refletem aspectos da fase fálica, como identificação com gênero, relação com figuras de autoridade e desenvolvimento da própria identidade. Avançando. A latência, 6 a 12 anos. Hobbies e interesses. Listar hobbies, atividades escolares, interesses que tinha durante essa fase. Isso inclui esportes, clubes, artes, ciências, entre outras. Eu me lembro muito bem das gincanas que eu fazia. Eu era muito bom em pular de saco, correr com vela acesa, correr com vela na bolinha, tirar bolinha da bacia de fubá. Bom, lembranças, cada um lembre das próprias. Refletir sobre como esses interesses podem ter influenciado o seu desenvolvimento social e emocional. A fase da latência focada no crescimento intelectual, social e habilidades. Atividades que moldam nossas habilidades e relacionamentos e identidade. Esse trabalho façam com calma, que vale a pena. Fase genital, adolescência em diante, análise de relacionamentos. Pensar sobre seus primeiros relacionamentos e amizades durante a adolescência e focar como se sentia e agia dentro dessas relações. Interessante, material farto. A reflexão deve se concentrar em como esses relacionamentos iniciais podem ter influenciado atitudes e comportamentos em relação à atualidade, tanto platônicas quanto românticas. A fase genital é marcada pelo desenvolvimento de relacionamentos maduros. Como essas experiências precoces contribuíram para isso. Muito interessante, gente. Uma verdadeira literatura. Vamos para frente. Finalmente, elaborar uma linha do tempo do próprio desenvolvimento. Criar uma linha de tempo de sua vida, marcando os eventos significativos e fases do desenvolvimento na perspectiva da teoria de Freud. Muito interessante. A linha de tempo serve como uma ferramenta visual para conectar as fases com suas experiências pessoais. Isso ajuda a identificar padrões. Nós estamos atrás de padrões, estamos atrás de influências recebidas, estamos atrás de mudanças significativas que tiveram impacto e têm impacto no nosso comportamento e na nossa personalidade. Perfeito? Com isso nós podemos encerrar, nós estouramos o nosso tempo de 60 minutos,
nós podemos encerrar o nosso trabalho. Quarto módulo, segunda aula, desenvolvimento psicossexual. Estruturas, etapas desse desenvolvimento. É uma fase muito rica da vida, é uma fase marcante e é uma fase que a psicanálise, que a experiência psicanalítica nos convida a retornar, a revisitar, a mergulhar. Eu, testemunho, fiz uma experiência de retorno em termos de resgate, em termos de entrevistas, e encontrei muitas coisas interessantes. Me dei conta de algumas fragilidades na vida adulta decorrentes do modus vivendi, decorrentes da minha maneira de ter vivido essa fase de 0 a 6 anos. Vale a pena. Bom estudo, bom trabalho.